A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 324 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Carta aos Romanos, capítulo 3 e 4, Provérbios, capítulo 27, versículos de 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Neste momento, traziam lá um homem, coxo de nascença, que todos os dias era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, acompanhado de João, olhou bem para ele e disse: "Olha para nós." O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Ele não largava mais Pedro e João, e todo o povo, tomado de espanto, acorreu para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro dirigiu-se ao povo: "Homens de Israel, por que estáis admirando o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, que vós entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo.
vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes que vos fosse agraciado um assassino. Aquele que conduz a vida, vós o matastes, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disto nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde, à vista de todos vós. Ora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Assim cheguem os tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele vos envia aquele que havia predestinado como Cristo Jesus. Este enviará o Cristo Jesus, que de antemão vos foi destinado. Entretanto, é necessário que o céu o acolha, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas. Com efeito, assim falou Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Dai-lhe ouvidos em tudo o que ele vos disser. Assim será. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Para vós, primeiramente, Deus suscitou o seu servo e o enviou para vos abençoar, a fim de que cada um de vós se afaste de suas más ações. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3. Então, qual a superioridade do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Grande e sob todos os aspectos. Primeiro, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Que importa se alguns não creram? Acaso a incredulidade deles vai anular a fidelidade de Deus? De modo algum. Seja Deus reconhecido veraz e todo ser humano mentiroso, como está escrito, de modo que sejas reconhecido justo nas tuas palavras e saias vitorioso quando fores julgado. Se, porém, nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus é injusto quando lança sobre nós a sua ira? Estou falando em termos humanos. De modo algum. Do contrário, como Deus iria julgar o mundo? No entanto, se por minha falsidade a verdade de Deus abundou para a sua glória, por que seria eu ainda julgado como pecador? E por que não dizer como somos caluniados e como alguns dizem que falamos, façamos o mal a fim de que venha o bem? A esses pertence o justo julgamento. E então, teríamos nós alguma vantagem? De modo algum. De fato, já demonstramos que todos, judeus e gregos, estão sujeitos ao pecado, como está escrito. Não há justo algum, não há quem compreenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, corromperam-se todos juntos. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Um sepulcro aberto, sua garganta, suas línguas sempre a enganar, seus lábios veneno de víbora, sua boca cheia de maldição e amargor. Velozes são seus pés para derramar sangue. Há ruína e desgraça em seus caminhos. Desconheceram o caminho da paz. Diante de seus olhos não existe temor de Deus.
Ora, sabemos que tudo quanto diz a lei, ela o diz para os que a ela estão sujeitos, a fim de que toda boca se cale e todo o mundo se torne culpável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois a lei dá apenas o conhecimento do pecado. Agora, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. De fato, não há diferença, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esses são justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção em Cristo Jesus. É Ele que Deus expôs como um instrumento de expiação com o seu sangue, mediante a fé, para demonstrar sua justiça, deixando sem castigo os pecados outrora cometidos, sob a tolerância de Deus, e para demonstrar sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo aquele que tem fé em Jesus. Onde fica então a vanglória? Fica excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Consideramos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, sem obras da lei. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Sim, é também Deus dos gentios. De fato, Deus é um só. Ele justificará os circuncisos em virtude da fé, e os incircuncisos mediante a fé. Então, pela fé, anulamos a lei? De modo algum. Pelo contrário, nós a confirmamos. Capítulo 4. Que diremos então de Abraão, nosso pai segundo a carne? Que terá ele conseguido? Se de fato Abraão se tornou justo em virtude das obras, ele tem de que se gloriar, mas não aos olhos de Deus. Com efeito, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como uma gratificação, mas como coisa devida. Ao contrário, para quem não trabalha, mas crê naquele que torna justo o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. É assim que Davi declara a bem-aventurança do ser humano a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado aquele ao qual o Senhor não acredita o pecado. Essa bem-aventurança, portanto, diz respeito só aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Com efeito, dizemos: para Abraão a fé lhe foi creditada como justiça. Como então lhe foi acreditada? Quando era circunciso ou quando era incircunciso? Não quando era circunciso, mas quando ainda incircunciso. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que provém da fé, quando ainda era circunciso. Assim, tornou-se pai de todos os incircuncisos que creem, aos quais foi creditada a justiça. Tornou-se pai também dos circuncisos, os quais não somente são da circuncisão, mas também seguem as pegadas da fé de nosso pai Abraão, quando ainda era incircunciso. De fato, a promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo não foi feita a ele ou à sua descendência em virtude da lei, mas em virtude da justiça que provém da fé. Portanto, se os herdeiros são os da lei, a fé é esvaziada e a promessa é anulada. A lei produz a ira, ao passo que onde não há lei, também não há transgressão. Por conseguinte, é em virtude da fé que se dá a herança como graça. Assim, a promessa continua firme para toda a descendência, não só para os que provêm da lei, mas também para quem provém da fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito:
Eu te constituí pai de muitos povos. Pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e chama à existência o que antes não existia. Esperando contra toda a esperança, ele acreditou e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele não fraquejou na fé ao perceber seu corpo como morto. Ele tinha cerca de 100 anos, e morto já estava o útero de Sara. Diante da promessa divina, porém, não vacilou por falta de fé. Ao contrário, revigorou-se na fé, dando glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus é capaz de realizar o que prometeu. Por essa razão, isso lhe foi creditado como justiça. E não foi escrito somente para ele, foi-lhe creditado, mas também para nós, aos quais deve ser creditado, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor, entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Provérbios capítulo 27, versículos de 1 a 3. Não te glories do dia de amanhã, pois não sabes o que o dia vindouro te vai trazer. Louve-te um outro e não a tua boca, um estranho e não os teus lábios. Pesada é a pedra, pesada é a areia, mas a ira do insensato é mais pesada ainda. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Hoje nós aprofundamos o capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos. A partir de agora, nós veremos as primeiras apresentações missionárias em Jerusalém. O enfoque neste capítulo está no segundo discurso de Pedro. É interessante nós ressaltarmos que, ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos 3 discursos de Pedro, e aqui nós estamos diante do segundo. Os discursos de Pedro, eles têm sempre um caráter querigmático. Aqui, Pedro e João simbolizam a igreja nascente, e aqui também podemos aprofundar alguns pontos da comunidade primitiva, dos primeiros passos da igreja. Primeiro, transmite uma mensagem da qual ela não é a dona. Pedro, inclusive, manifesta isso discursando ao povo que ficou assustado diante da cura do homem coxo. É Deus que age. A mensagem trazida é a mensagem de Jesus, que é transmitida através da igreja. Segundo, a igreja ela é missionária. Terceiro, ela está centrada na morte e ressurreição de Jesus. E o quarto, o testemunho comunitário, como já mencionamos anteriormente. Diante disso, nós entendemos que o grande tesouro da igreja é Jesus Cristo. Inclusive, no versículo 6, nós vemos a resposta diante daquele homem que pede uma ajuda. Não tenho ouro nem prata, tenho Jesus Cristo. Voltando ao discurso de Pedro, ele desfaz o entendimento errado que havia diante de todo o povo. Porque a cura que aconteceu desse homem coxo não se trata de uma magia ou de algo semelhante, e sim da fé na pessoa de Jesus Cristo. O discurso de Pedro termina com um convite à conversão. Já nos capítulos 3 e 4 da carta de São Paulo aos Romanos, nós vemos Paulo que continua se dirigindo aos judeus. Paulo começa reconhecendo a importância desse povo como eleito por Deus para a realização da aliança, mas, como já comentamos anteriormente, sem perder de vista a responsabilidade. Entra aqui também a questão do relacionamento com Deus. Deus é justo, podendo assim até do mal tirar o bem. Paulo apresenta também a situação do gênero humano como sendo propenso ao pecado. Para isso, Paulo apresenta uma solução que está entre os versículos 21 e 26. Um dos temas centrais da carta,
que é apresentado aqui. Os judeus, eles estavam sob o jugo da lei mosaica e os gentios sob o peso da escravidão do Império Romano. Para isso, Deus oferece a justificação, fazendo o ser humano tornar-se justo. Trata-se de um dom gratuito da graça que vem de Deus. Pela justificação, Deus eleva o ser humano, retirando-o de sua situação de pecado e conduzindo-o às alturas da divindade. O homem justificado, ele recebe uma vida nova. Inclusive, Paulo apresenta o exemplo de Abraão. Abraão viveu a lei pela fé, e a fé foi aquilo que o justificou. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!